Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa sobre um assunto que, olha, é fundamental na vida de muita gente: o registro de imóveis. A gente vai mergulhar hoje nos atos e nos princípios que são a verdadeira base da segurança quando o assunto é propriedade no Brasil. E, para guiar nossa análise, todo o conteúdo de hoje é baseado no caderno 1 do incrível projeto ENAC Turbo, que foi idealizado e é orientado pelo professor doutor Marcelo Lessa. O tema é esse aí: registro de imóveis, atos registrais e princípios fundamentais. Bom, vamos começar com uma situação que parece bem simples, bem do dia a dia. Imagina a cena. A pessoa foi lá, assinou a escritura de compra e venda, pagou certinho o valor combinado. A pergunta que fica é: pronto, acabou? O imóvel já é legalmente dela? A resposta parece óbvia, né? Pois é, a resposta, que surpreende muita gente, é um sonoro não. Ainda não é. E é justamente esse aparente paradoxo que a gente vai desvendar aqui passo a passo. A chave para entender tudo isso está no nosso Código Civil. O artigo 1245 é cristalino. Ele basicamente diz o seguinte: a escritura, por si só, cria só uma obrigação entre as pessoas. A propriedade de verdade, o chamado direito real, só nasce com uma única coisa: o registro. É por isso que o nosso sistema é chamado de constitutivo. Sabe por quê? Porque é o registro que constitui o direito. Essa ideia é tão, mas tão central que ela virou uma frase que todo mundo que trabalha na área conhece de cor e salteado: quem não registra não é dono. É um resumo perfeito da nossa legislação. Pode parecer duro, mas sem o registro, para todos os efeitos legais, a transferência da propriedade simplesmente não aconteceu. Certo, se o registro é o que realmente vale, onde é que ele acontece, afinal? A resposta está no documento mais importante de todo o sistema imobiliário brasileiro. A gente está falando da matrícula. O professor Lessa, no material, usa uma analogia que é simplesmente perfeita. É pensar na matrícula como se fosse a certidão de nascimento do imóvel. Tudo, absolutamente tudo o que acontece com ele, vendas, hipotecas, penhoras, construções, fica anotado ali em sequência. É a biografia jurídica completa daquela propriedade. Agora vamos lá. Dentro dessa matrícula, existem basicamente dois tipos de atos que o oficial do cartório pode praticar. E olha, entender a diferença entre eles é o pulo do gato para dominar esse assunto. O ponto crucial aqui é a distinção entre registro e averbação. Pensa assim, ó, o registro é o ato principal, é o protagonista. É ele que cria ou transfere a propriedade ou um outro direito real importante. Já a averbação, bom, a averbação é um ato acessório. Ela não cria um direito novo, ela só atualiza ou modifica uma informação que já existe lá na matrícula. Vamos ver uns exemplos para isso ficar bem claro. O que são atos de registro? A compra e venda, que transfere a propriedade, a doação, que também transfere, a constituição de uma hipoteca ou de uma alienação fiduciária, que cria uma garantia sobre o imóvel, ou a instituição de um usufruto. Percebe o padrão? Todos eles criam ou transferem um direito fundamental sobre o imóvel. Agora, olha só a diferença para os atos de averbação. A construção de uma casa num terreno, que é formalizada pelo habite-se, isso é averbado. A mudança do estado civil do proprietário, de solteiro para casado, por exemplo, também é uma averbação. O cancelamento daquela hipoteca depois que a dívida foi paga é uma averbação. Até uma coisa simples como a prefeitura mudar o nome da rua. Tudo isso são atualizações de fatos que alteram ou complementam o registro principal. Mas afinal, o que é que faz esse sistema todo ser tão seguro, tão confiável? A resposta está em alguns princípios que funcionam como verdadeiros pilares de sustentação. Vamos dar uma olhada nos dois mais importantes. O primeiro é o princípio da continuidade. Imagine uma corrente, sabe? Cada elo precisa estar perfeitamente conectado ao anterior, sem nenhuma quebra. Na prática, isso quer dizer que só quem consta como dono da matrícula é que pode vender ou hipotecar o imóvel. Se A vendeu para B, mas B não registrou, o B não consegue vender para C. Primeiro tem que ser feito o registro de A para B. Isso é genial porque evita fraudes e garante a legitimidade de toda a cadeia de transferências. O segundo pilar é o princípio da prioridade. A lógica aqui é a da fila, bem simples. Quem chega primeiro no cartório, leva. Imagina que um vendedor de má-fé vende o mesmo imóvel para duas pessoas diferentes. Aquele comprador que protocolar a sua escritura primeiro no cartório garante a preferência do registro e, ao fazer isso, bloqueia o registro do segundo. É o que traz ordem e previsibilidade para o sistema. Muito bem, estamos chegando na nossa síntese final. Se a gente tivesse que resumir tudo o que foi dito em uma única e poderosa ideia, qual seria? Essa frase, destacada pelo professor Lessa, resume tudo com perfeição.
O tabelião de notas cria o título, a escritura. O registrador de imóveis constitui o direito, o registro. Ou seja, um profissional formaliza a vontade das partes no papel, que é a escritura, o outro pega esse papel e dá vida ao direito de propriedade, tornando-o real e válido contra todo mundo. É uma divisão de tarefas fundamental. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o registro é o que faz o direito nascer, qual é o verdadeiro status jurídico de uma propriedade que existe só num pedaço de papel, numa escritura guardada no fundo da gaveta? Fica aí o pensamento. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo riquíssimo do projeto ENAC Turbo, que tem autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Todos os direitos são reservados.